Bom dia, crianças lindas do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, tá bom. Eu falei bom dia porque vocês estão abrindo o áudio, eu espero, né, o vídeo agora pela manhã, numa quarta-feira. Na verdade, já é 15 para 1 da tarde, numa segunda-feira, dia 8. Então, eu simulo, eu finjo, eu minto para vocês que eu tô aí na quarta-feira. Mentira, hoje é segunda para mim. Bom, vamos lá. Ai, acordou frio, aí esquentou. Aí eu pus esse trem aqui. Amanhã eu vou cortar o cabelo, gente. Passar uma máquina aqui, ó. Amanhã vai ser radical. Na aula de sexta-feira vai estar gravada com o cabelo peladinho, assim. Gente, tô comendo tanto que vocês não têm nem noção. Vou chegar no colégio rolando. O que faremos hoje? Hoje nós vamos terminar aquela parte de gramática que vai falar sobre a fonologia. Estão lembrados que eu comentei com vocês? Então, aí é a última parte da gramática. Não acredito! Teoria, última parte da gramática, fonologia, página 203. Nós terminamos, gente, falando dos encontros vocálicos e dos encontros consonantais. Falamos dos encontros vocálicos, dizendo que ele poderia ser ditongo, crescente ou decrescente. Quando é crescente, quando ele começa da letra magrinha, I e U, e vai para gordinha, ele cresce. E quando ele é decrescente, o contrário, ele vai da gordinha para a magrinha. E quando tem o I e o juntos, quem é o crescente, quem é o decrescente? Você nota pela sílaba tônica, pelo som mais forte, tá? Subiu, subiu, é o I, aí ele é forte, é decrescente, subiu, tá? O que nós vamos falar agora é sobre a tonicidade, ou seja, a força da sílaba dentro da palavra. Tá bom? Bom, as palavras monossílabas, elas são divididas em dois tipos de sons. O som forte, então ele é chamado de monossílabo tônico, e o som fraco, onde ele é chamado de monossílabo átono. Eu quero abrir aqui a lousinha para poder explicar para vocês melhor o monossílabo tônico e monossílabo átono, que eu não sei se há na apostila essa diferenciação. Eu acredito que não. Mas vamos mostrar aqui, olha. O monossílabo tônico, gente, é fácil de saber quando ele é monossílabo tônico ou monossílabo átono. Por quê? Ele aparece com duas especificações. Uma, ele tem acento. Ele tem acento. Agora, suponhamos que ele não tem acento, mas ele tem significado. Ou seja, você sabe o que aquela palavra significa. Ela é, na verdade, ela é o nome de algo. Ela tem uma significância porque ela é o nome de algo. Então, vamos ver os dois exemplos. Pó, de, do verbo dar, dó, letra musical ou um sentido de piedade ao outro, dá, do verbo dar, céu, monossílabo de tom aberto, céu, tudo bem? Se não tiver acento, mas ele tiver significado, sol, mar, dor, perceberam? Mel. Ele é monossílabo, não tem acento, mas ele tem significado, ele é um nome de algo.
Fechou? Entenderam? Muito bem. E quando ele é, então aqui é o monossílabo tônico. Ops. Tônico. Tônico. Lembra de tônico, forte? Tônico capilar, que deixa o cabelo forte para não cair. Biotônico é aquele tônico que se toma para ganhar apetite e engordar e ficar forte, certo? Tá bom? E quando ele é um monossílabo átono? Quando? Quando ele não tem acento, mas também não tem significado. Não basta ter acento, não basta. Ele não pode ter significado, ele não é nome. Quais são? De, sem acento, e, me, se, tudo bem? Lhe, e assim vai. Certo, turminha linda? É isso. Aí ele vai falar na apostila, vou sair daqui e vou conversar com vocês, tete a tete. Aí ele vai falar da monossílaba, ele vai falar do que é dissílaba, 2 sílabas, ele vai falar da trissílaba, 3 sílabas, e ele vai falar da polissílaba, 4 sílabas. Aí eu me confundo tanto, professor, oxítona com dissílaba, não tem nada a ver uma coisa. O prefixo mono, uma. Di, prefixo di, 2. Prefixo tri, 3. Prefixo poli, muitas. Certo? Então não tem que confundir. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba. Não tem que errar. Muito bem, isso é quanto ao número de sílabas de uma palavra. E quanto à tonicidade? Nós já vimos o monossílabo átono e o monossílabo tônico. E com relação ao dissílaba, trissílaba e polissílaba? Como eles se classificam na tonicidade? Eles são chamados de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando ele é oxítona, vamos para o caderninho. Gente, você está numa rua, veja, você está numa rua e você se localiza exatamente aqui, ó você, aqui. Que é você, tá? Aqui tem várias casas. Aqui é o começo da rua. Aqui é o final da rua. Ó, aqui é o final da rua, tá? Terminou a rua aqui, é uma rua sem saída. E ela tem várias casas. Você está aqui, entrando na rua. Esta aqui é a casa que visualmente ela está maior no seu campo de visão. Quanto mais distante, menor o tamanho pelo campo de visão. Então, pensem assim. Quem ficará no final da rua, ou seja, a última casa da vilinha, a última casa desta rua, a última casa, é a que terá tamanho visual menor para mim. Ela tem um tamanho de visão menor porque ela fica mais longe. Tá? Ela é a última casinha. Se ela é a última casa, ela é chamada de oxítona, porque ela é pequena. Olha a palavrinha oxítona, ela é menor do que as outras que virão. A outra casinha que não é a última, mas também não é a que está no a primeira casinha daqui, ela é a casinha que fica aqui, ó, antes da última. Esta casinha aqui, ela é chamada de penúltima casa. E ela é chamada de
paroxítona na sílaba tônica. Paroxítona. Vejam, oxítona é a última. A penúltima é a palavra oxítona mais o prefixo par, de penúltima. É uma vizinha ao lado da última, a penúltima. E a maior casa, aquela que na casa a visão será maior, é esta daqui, ó. Ela é a maior casa, porque ela no campo de visão é a que você enxergará no tamanho maior. Ela é chamada na posição de antepenúltima sílaba. E o seu nome será proparoxítona. Então, olha só que interessante, gente. Ipa, ficou pendurada. Não dá para apagar, que pena. Mas tudo bem, olha. Presta só atenção, que interessante isso. A última casinha, que é a menor, é a última sílaba da palavra. A última sílaba da palavra. Ela fica no final da rua, no final da palavra. Ela é oxítona, ela é a curtinha. A que fica ao lado dela, um pouco maior pelo nosso campo de visão, é a paroxítona. Ela é a oxítona, mas o par, paroxítona. Ela fica ao lado da última, é a penúltima. E aquela que fica no foco maior de visão é a proparoxítona. Olha só como é que escreve proparoxítona. A pro, porque ela é a antepenúltima, a par, que é a penúltima, e a oxítona, que é a última. Veja que ela é uma montagem das três. A oxítona, a par, que é a penúltima, paroxítona, e a pro, que é a antepenúltima, proparoxítona. Perceberam? Então, não tem mais como confundir. A última sílaba da palavra, aquela que você escreve por último, porque você está olhando uma rua sem saída. A última é, se for forte, ela será oxítona. Se não for a última forte, for a penúltima, ela é paroxítona. E se não for a penúltima, for a antepenúltima, a sílaba tônica, ela é proparoxítona. É isso que nós já estudamos lá no Fundamental 1, revisamos nas séries do Fundamental 2 e estamos mais uma e última vez falando sobre sílaba tônica. Tá bom? Muito bem, gente. Como descobrir a sílaba tônica? Tem aluno que tem muita dificuldade, muita. Gente, é uma questão de percepção auditiva. Aquela palavra que a sílaba é mais longa, ela é a sílaba mais forte. Mas, Virgínia, como eu vou saber que ela é a sílaba longa? Tem uma brincadeira que eu faço com os alunos, mas essa brincadeira, no início, você até pode falar alto, mas depois você vai ter que usar o pensamento. Você chama a palavra como se ela estivesse lá na beirada da água e você está na faixa de areia, distante. Você tem que berrar mesmo o nome da pessoa. Então, você chama a palavra como se fosse uma pessoa e você está numa distância imensa. Você tem que chamar alto mesmo, entenderam? Como é que você chama, por exemplo, a palavra castelo, se ela estiver lá na beira da água? Castelo! Castelo! Vem aqui! Castelo! Você fala castelo! Qual é a sílaba que você berra mais longa? É o té. Portanto, té é a sílaba tônica. E ela fica onde na palavra? Castelo. A última palavra, a última sílaba que eu escrevo, a que fica no final da rua, é o lo.
O té é a penúltima. Portanto, esta palavra é paroxítona. Suponhamos que você vai chamar a palavra preposição. Preposição está lá na beirada da praia, lá na água. E você está indo embora e quer chamar a preposição para ela vir embora catar as coisas com você. Então, você vai gritar o nome dela. Ô, preposição! Preposição! Pronto. Qual a mais longa? Preposição! O são. E foi a última sílaba da palavra. Portanto, ela é o quê? Oxítona. Perceberam? Se você tem dificuldade para descobrir a sílaba tônica, berra o nome da palavra como se ela estivesse lá na beirada da água e você na ponta da areia. Você sempre vai berrar e vai puxar uma sílaba tônica como sendo a mais longa. É natural, faz parte. Aí, com o tempo, você vai pensar na palavra chamando a distância. Você não precisa berrar, né? Mesmo porque se você estiver fazendo uma prova, você não vai ficar berrando o nome da palavra no meio da prova, né? Que aí você vai perder a prova. O professor vai acabar te tirando a prova. Certo, turma linda? Então é isso. Ninguém vai errar mais posição de sílaba tônica. Acabou, hein? Acabou o erro. Vocês viram no Fundo 1 e viram no 6º ano. Agora vocês estão vendo comigo, professora Virgínia, vai acabar. Acabou. Ninguém mais vai falar sobre isso com você. Agora aprendeu, não aprendeu, vai estudar com videoaula, pega esse meu vídeo, ouça várias e várias vezes até memorizar. Tá bom? Muito bem. Nós sabemos que existem 3 acentos na língua portuguesa. 2 acentos marcam a tonicidade da palavra, que é o acento agudo, aquele que eu puxo para o lado direito da escrita, e é o acento circunflexo. O agudo, ele abre o som, o circunflexo, ele fecha o som da vogal. Certo? Agudo e circunflexo. Há um outro acento que ele não tem função de sonoridade da letra. Ele tem a função de marcar a crase. Ele é ao contrário do agudo. Eu escrevo ele caído para o lado esquerdo. É chamado de acento grave. Tá? Pensa, agudo para deixar o som aberto, som agudo, pronto, som agudo. O outro, ele não tem função de som agudo. Ele é o grave. Ele faz o quê? Ele faz a marcação da crase. Só. Tá bom? Professora, você está esquecendo do tio. O tio não é acento. Não é acento. Tanto que a língua portuguesa só tem um acento por cada palavra. As palavras só possuem um acento na língua portuguesa. Quando você encontra a palavra órfão, ela tem acento no O, acento agudo, órfão. Mas ela leva o tio. O tio não é acento. O tio é marca de nasalização. Nós falamos isso lá no ditongo nasal. Estão lembrados? Nasalização. É para que o som saia, o ar, né? O ar emitido pelo som saia pelo nariz. Então, você mostra isso através do tio, que não é acento. Muito bem. Aqui nós temos na página 203, ó, ele vai falar do monossílabo átono. Ele vai dizer, ó, há palavras que são exclusivamente átonas. Quais são? Aquelas, gente, que eu falei que não tem significado. Lembram? Que não são substantivos. São artigos, preposições, conjunções, pronomes oblíquos, desde que não seja antecedido de preposição.
tá? Se houver preposição, ele deixa de ser átono, mas isso é outro papo, não vamos falar sobre isso. Aí vem um assunto chamado ortofonia. Deixa eu pegar o meu paninho para limpar meu óculos que está embaçado. Ortofonia, gente, preste atenção, olha. A ortofonia tem relação a ver com a pronúncia da palavra. Ortofonia, a pronúncia das palavras que sofrem modificações, pronúncia, de acordo com a região onde você mora. O falante, a pronúncia tem a ver com a fala, não tem nada a ver com a escrita. Quais são os casos de ortofonia? Quando a criança é pequenininha, então ela solta o som de forma diferente. Tem a ver com escolaridade, o nível escolar. A pessoa solta o som da palavra de uma forma não condizente com a norma padrão. Tem a ver com a condição social, tá? Tem a ver com o local onde mora. Então, por exemplo, no interior de São Paulo, se fala mió. Isso é muito melhor que esse. Aqueles bem interior de São Paulo, cuja escolaridade é baixa, tá? Então, eles colocam a pronúncia da palavra melhor com mió, tá? Esse tipo de pronúncia de palavra, ela é da ortofonia ligada ao quê? Ligada à escolaridade e à regionalidade, certo? Às vezes, a pronúncia da palavra sofre uma certa dificuldade de entendimento quando você a lê pela primeira vez. Por exemplo, a palavra sintaxe se escreve S-I-N-T-A-X-E. Está aqui na apostila, ó. Sintaxe ou sintaxe? Como se pronuncia? Se pronuncia sintaxe. Tem gente que lê sintaxe. Não, sintaxe. Porque o X tem várias ortofonias. Ele tem várias pronúncias. Ok? Isso é ortofonia. Dentro da ortofonia, você pode encontrar duas ramificações. A ortoepia ou a prosódia. O que é a ortoepia? É a pronúncia do fonema. Isso é ortoepia. Por exemplo, na ortoepia, vamos ver se tem exemplo aqui da ortoepia. Tem. Na ortoepia você tem espelho e espelho. Espelho e espelho. O som fechado de espelho. Ele é um substantivo que significa objeto onde você se mira, onde você se reflete. E espelho é do verbo espelhar. Eu me espelho. Entenderam? Muito bem. Qual outro? A palavra espelha, não é espelha, é espelha, som fechado. Tem muitas palavras, por exemplo, o verbo fechar, primeira pessoa do singular. Como é que você pronuncia? A ortoepia. Fecha ou fecha? O correto é fecha. É som fechado deste E.
Tá bom? Então, veja, algumas palavras que causam problema na ortoepia, na pronúncia. Espelho, espelha, não é espelha, é espelha. Boceja, não é boceja, é boceja. Festeja, não é festeja, é festeja. Apedreja, do verbo apedrejar. Fecha, ele não está aqui, mas é legal colocar. Fecha, do verbo fechar. Som fechado do O. Poço. Filantropo. Alcova. Bodas. Crosta, e não crosta, é crosta. Som aberto do E. Aberto do E, nós vimos o fechado, vamos ver o aberto. Coleta, não é coleta, é coleta. Quieta, servo e cetro. Som aberto do O, algoz, suor, não é suor, é suor. Inodoro, probo. Outros problemas que geram em função do som. Problema ou problema? Problema. O que está assinalado em vermelho é o correto. Tabuada. Não tabuada. Cabeleirei. Lerei. Ele tem dois ditongos ei. Ei. Cabeleirei. Leirei. Dois ditongos idênticos. Não esqueçam. Mortadela. Mortadela. Não tem o N. Proprietário. Vem de próprio. Proprietário. Adivinhar. Adivinhar. Tem o I aí, não é adivinhar. É adivinhar. Frustrado. Frustrado. Mendigo, não tem o outro N, só tem o N no começo. Mendigo. Caranguejo, caranguejo, não tem nada a ver com queijo, não tem ditongo. Caranguejo. Aleijado, não é aleijado, é aleijado, aleijadinho. Aleijadinho, aquele pintor, aquele escultor mineiro da época do romance, do barroco mineiro. Superstição. Superstição. Tem um S no pers. Meteorologia. Meteo de meteoro. Meteorologia. Meteorologia. Tá bom? Bom. Dificuldades da prosódia. Agora vamos ver o que é prosódia. A prosódia, gente, é a entonação correta da posição da sílaba tônica. Por exemplo, minha mãe dizia para mim assim, de verdade, você é ruim, você é ruim. Ela falava errado. Na prosódia, tá errada a prosódia. É você é ruim, é oxítona ruim. Ruim. Outra coisa, muita gente fala errado. É gratuito. Não é gratuito, não é um hiato aí, é um ditongo. Gratuito. Outra coisa, pessoas que falam errado. Nobel. Nobel. Tem gente que fala Nobel. É Nobel. Outra coisa que muita gente fala errado. Recorde. Recorde. Este é o certo. Recorde. Não é proparoxítono, não é recorde, é recorde. Bateu recorde, não é tanto faz um ou outro, não existe isso de tanto faz. Não existe. Tá? Tem jornalista que fala que tanto faz. Não é tanto faz, é recorde. O corretíssimo é recorde. Agora, preste atenção aqui. Dificuldade de prosódia.
Então, o que é ortoepia? É o som da vogal, aberto ou fechado. O som da vogal, tá? É a questão da pronúncia. A prosódia, ele é a sílaba tônica que se fala errado, que se confunde. Cleópatra, Bávaro, inclusive tem acento. Lúcifer, ínterim. Preste atenção, ínterim. O que é ínterim? Naquela é intervalo entre uma coisa e outra, aquilo que fica entre. Ínterim. Neste ínterim, então, vejam. Durante a minha gravação, muitas coisas ocorreram. Nesse ínterim, a campainha tocou, entenderam? Então, nesse intervalo de tempo entre a minha aula e os problemas, ok? Nesse ínterim, com acento, é proparoxítona, álibi, bólido, Niágara. Agora, presta atenção. O que é paroxítona, que todo mundo erra? Avaro. Não é ávaro, é avaro. Fluido, não é fluido, é fluido. Ele é um ditongo. Gratuito, ele é um ditongo. Pudico, aquele que tem vergonha, pudor, ele é pudico, não é púdico, é pudico. Recorde, não é recorde, recorde, ele não tem outra opção. Rubrica, o que é rubrica? É uma assinatura. Todo mundo usa proparoxítona nessa palavra. Não, é paroxítona. Põe aqui sua rubrica, põe aqui seu visto. Filantropo, não tem acento porque é paroxítona. Filantropo, ele é um grande filantropo. Ele pratica filantropia, tá? Oxítona, a palavra que eu vou dizer é oxítona, não existe outra forma, não existe outra sílaba tônica, é só oxítona. Nobel, recém, refém, ruim, olha lá que minha mãe falava errado. Sutil e condor. Condor, o que é condor? É uma ave, não é condor, é condor. Agora, tanto faz, você pode tanto usar proparoxítona como paroxítona. Quais são elas? Inclusive algumas que você nunca ouviu falar. Acróbata ou acrobata, aquele que faz malabarismos, né? Em cordas e tal, em balanços no ar. Acróbata ou acrobata. Projétil ou projetil. É aquela bala. Projétil ou projetil. Tanto faz. Ninguém usa muito projetil, mas ele existe. Réptil, que é o que todo mundo usa, ou reptil. Reptil. Sílaba tônica, til. Xerox, aí vai o acento, ou xerox, sem acento. Tanto faz. Os dois termos estão corretos. Eu uso xerox, eu prefiro, tá? Muito bem. Divisão silábica, para nós finalizarmos. Pessoas lindas. Os dígrafos, pelo amor de Deus, guarde isso, porque tem aluno que ainda faz errado. Para que você aprende a divisão silábica, gente? Para quê? Para separar sílabas na hora da escrita, quando chegar no final da linha. Você precisa ir até o final da linha. Se você não for numa redação até o final da linha, você perderá pontos na redação do Enem, porque vai mostrar que você não sabe utilizar a separação silábica, que é um elemento analisado na sua redação. Então, preste atenção. Como se separam sílabas de consoantes? Primeiro, se for dígrafo,
NH, LH, CH, NH, CH, LH, QU, GU. Você não separa. Essas você não separa. Elas ficam juntas. O LH vai ficar junto na mesma sílaba, o NH junto na mesma sílaba. Pelo amor de Deus, NH na mesma sílaba. Eu tenho um aluno que separa o N do H, não pode. CH também não. Mas o NH é o que mais erram. NH não pode. O H, gente, é uma letra muda. Ela fica sozinha na sílaba quando ela é inicial, somente assim. Ora, H-O. Quando ela está em dígrafo, o H não se separa. Entenderam? Muito bem. Consoante dupla. Duplicidade da mesma consoante. R, R e SS. Separe. Sempre. Quais outras que separam? SC, SC cedilha, XC. Você vai sempre separar. Você não separará apenas NH, LH, CH, QU e GU. Só. O resto, gente, consoantes idênticas, separe. SC, SC cedilha, XC, separe. Agora, quando começa a palavra, graças a Deus são poucas no nosso idioma, tem consoantes mudas. O que é consoante muda? Ela não tem a vogal, ela é muda. A consoante muda, quando ela começa uma sílaba, você não pode deixar a consoante sem uma vogal sozinha. Não pode. Então, por exemplo, gnomo, que é uma palavra conhecida, um gnomo. Gnomo, G-N-O, não pode ficar G-N só. Ela tem que ter a vogal. G-N-O, hífen, M-O. Certo? A palavra pneu, ela é monossílaba. E ela é uma redução da palavra pneumático. Porque o certo a palavra é pneumático. Nós usamos uma redução para pneu. Pneumático, pneu é uma sílaba. Mático. Certo? Memória mnemônica. Lembra da memória mnemônica? Um Shuri não lan, que eu ensinei para vocês a acentuação. Lembra da paroxítona? Lá no Fundamental 2? Então, mnemônica. MN, MN é mudo. Mne, mne, mne. MNE. Mnemônica. Agora, quando a sílaba, a consoante, for muda e ela estiver no meio da palavra, ela vai ser separada. Abdicar. Abdicar. Adjetivo. Adjetivo. Você separa se estiver no meio, dentro da palavra. No início, nunca. Nunca separe, nunca deixa sem vogal. No meio, você separa as duas consoantes. O que mais? Existe a consoante BL e BR, que nem sempre aparecem juntas. Braço, sim, junta não se separa. Mas subrrogar, ela vai se separar quando você separar a sílaba. Sublingual, o BL, sublingual. Sublime, ele fica junto, não separa. Mas sublingual, ele vai se separar. O que mais? SC, já falei. XC. Falei das consoantes idênticas e das vogais idênticas também separam. Vogal e consoante idêntica, separe. Hiato, claro, separa. Ditongo nunca separa, nem tritongo. Pronto.
isso. Acabou. Gente, finalizamos a teoria de gramática da apostila 3. Viram que maravilha? Acabamos. Agora o que vocês vão fazer, turminha? Vocês vão fazer os exercícios que estão sendo pedidos. Deixe-me ver aqui se tem lição de casa. Calma, vou abrir o meu planejamento, que vocês não saberão que eu estou abrindo, porque ele não vai aparecer para vocês. Dia 10 não tem lição de casa, tá? Vocês farão apenas a 206 e 207, que eu já passei na aula do dia 8, tá? Nós vamos corrigir no dia 11. As outras não é para você trabalhar agora, você vai esperar mais um pouquinho, tá bom? Mesmo porque nós já estamos adiantados. Beijo, fiquem com Deus. Sexta-feira eu vou gravar a aula com o cabelo todo usado, tá bom? Beijo. Se ficar feio, cresce. Eu tô em quarentena mesmo, ninguém vai ver. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.